Boa. Boa. Pessoal, boa noite a todos aí. Muito bom novamente estar aqui com vocês, tá? Hoje, pessoal, nós vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre técnicas de venda, certo? Eu vou trazer para vocês aqui as principais técnicas de vendas e como a gente consegue utilizar essas técnicas de vendas hoje no nosso negócio, no nosso material de construção aqui e lojas de acabamento, certo? Então, só deixa eu pegar meu material aqui. Na verdade, esse nosso módulo aqui de técnicas de vendas, pessoal, eles são 11 principais técnicas de vendas, certo? Essas 11 principais técnicas de vendas, nós vamos utilizar aí uns 3 encontros, tá? No mínimo 3 encontros. Se precisar fazer mais, a gente faz mais encontros, certo? Então hoje nós vamos ver aqui as 3 principais técnicas de vendas dentre as 11, certo? Ou seja, mano, isso que está nos apresentando é uma técnica de vendas? Sim, isso aqui é técnica de vendas que é utilizada vendedores que de mais altíssima performance utilizam, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Muitas vezes vocês podem achar assim, mas isso é uma técnica de vendas? Sim, isso é uma técnica de vendas. Então, para quem não conhece aí o que são técnicas de vendas, se eu for falar uma definição de técnicas de vendas, né, só para contextualizar para vocês, o que eu posso dizer? Que técnicas de vendas, o que é? É um conjunto, tá, de práticas e estratégias que vai visar o quê? Aprimorar a tua performance profissional. E o que esse conjunto de práticas vai fazer? Vai fazer com que a minha eficiência seja elevada, vai melhorar os meus resultados através desse conjunto de práticas, certo? E aí, olha só, ainda que esse conjunto de práticas, né, elas têm uma grande importância nesse processo. Você sabia que muitos profissionais de vendas não buscam conhecê-las, desenvolvê-las e muito menos utilizar as técnicas de vendas? Eu costumo dizer que vendas é uma ciência hoje em dia e precisa ser estudada. Existem 2 técnicas de vendas, né? As soft skills e as hard skills. Hard skills, o que é? É a habilidade sobre o produto. Você precisa ser um especialista no produto que vende. Você precisa saber sobre, vou pegar uma argamassa. A argamassa C3, ela dá para porcelanato de grandes formatos, sim ou não? Até onde eu consigo utilizar uma AC2, um exemplo, né? Então, qual é a melhor iluminação que você tem aí? Você sabe explicar para o seu cliente? Porque é uma obrigação do vendedor ser um especialista nisso. Se vocês lembrarem lá da nossa imersão Acorda, lembra lá o vendedor número 2, que ele tinha um sonho de querer o quê? Ele tinha um sonho de querer comprar uma Mercedes, vocês lembram? E vocês lembram que ele decidiu estudar o manual de todos os produtos daquele grande atacadista? Então é uma obrigação do vendedor saber sobre o produto. E o outro, né? E a outra hard, o que é? É as soft skills, né? Hard skills e soft skills. Soft skills é o que eu estou falando aqui para vocês. Vendas é uma ciência e precisa ser estudada. Vai vender mais sempre quem estudar mais sobre vendas, quem ler mais sobre vendas, quem se profissionalizar mais sobre vendas, aí quem prospectar mais. Então, muitas vezes quando os vendedores não conhecem essas técnicas de vendas, eles podem tomar caminhos diferentes na tua abordagem, sem seguir um padrão, uma metodologia previamente planejada. E aí pode, né, deixar de analisar contextos e abordagens mais estratégicos, comprometendo a tua conversão de vendas, quando a gente não conhece. E olha só, tem uma pesquisa que foi realizada pela revista Venda Mais, tá? 20% dos vendedores nessa entrevista acham que a melhor maneira de fechar uma venda é dar todo o desconto possível logo no início da negociação. Você já pensou? Se você tem 10% para dar de desconto, o vendedor entra ali, o cliente diz, mas tem um desconto? Tenho 10%. Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para que é? Para ouvir mais e falar menos. Olha, eu preciso de um desconto. Imaginei que o senhor precisaria de desconto. O que o senhor imaginei de desconto? Porque eu já estou aqui no meu limite do limite, mas o que o senhor precisa de desconto? Deixa o cliente falar. E aí, em outra pesquisa, fizeram o seguinte, entrevistaram 1.300 entrevistados
Vendedores, tá, pessoal? Pessoal, 40% desses vendedores afirmaram que não tem um planejamento de vendas. 30% desses vendedores afirmaram que não focam na prospecção, não fazem uma prospecção durante o dia. E os outros 30% não sabem fazer as perguntas certas ao cliente. Vamos ver se essa pesquisa está certa ou não? 30% não foca na prospecção. Quem aqui hoje ligou para um arquiteto novo, ou arquiteta, prospector novo, que não está na tua base? Quem aqui de vocês hoje ligou? Olá, tudo bem? Quem fala? Ah, é a Jaqueline. Jaqueline, quem fala é o Mano Pós aqui da Enermat aqui. Sou um especialista em iluminação e tal. Olha que bacana, percebi lá no seu Instagram que você faz muitos projetos. Que legal, você já conhece a nossa loja? Atualmente, onde é que você faz as especificações? Ah, que legal! O objetivo da minha ligação, para que é? Para convidá-la a vir aqui tomar um café comigo, conhecer a Enermat, ver aqui a variedade, a gama de produtos que nós temos aqui de altíssima qualidade, porque nós atendemos vários arquitetos, arquitetas como vocês aí também. Quem fez uma ligação dessa de prospecção hoje, essa semana, esse mês? E é um nicho fantástico. Na segunda-feira, o Rodolfo estava numa reunião importantíssima lá no núcleo do Metropolitano, que é só arquitetos. Então, com certeza, arquitetos é um nicho aqui da Enermat. Mas a pergunta é, quantos arquitetos lá do Metropolitano eu ligo, eu faço contato? Então, será que a pesquisa está certa ou não? Então, números assim, né? Resultam em quê? Em vendas perdidas, visto que o vendedor não sabe a maneira correta de abordar o cliente, muitas vezes, certo? Então, lembre-se também algo aqui, ó, não vai existir uma técnica de vendas que vai fazer com que você venda para todo mundo, não existe, não existe. O que vai acontecer é melhorar um pouco mais a tua performance comercial. Então, bora lá para as principais técnicas de vendas. Como eu falei para vocês, nós vamos ficar só em 3 hoje, tá? Então, a primeira técnica de vendas, olha só, é o poder do acolhimento. O que, mano? Que besteira. Continue achando que é besteira e continue atendendo como você está atendendo. Olha, o poder do acolhimento, o que ele fala é o seguinte: todo mundo quer ser acolhido. E isso faz o quê? Isso faz total diferença em qualquer atividade profissional, quando a pessoa é bem acolhida. Agora, esse bom acolhimento não acontece nem numa ligação. Eu fiz algumas ligações para várias lojas do varejo da construção. Liguei lá, tu tem essa iluminação assim, ou tu tem esse porcelanato assim e tal. Assim foi a minha abordagem. O vendedor não perguntou meu nome. Não perguntou de onde eu estava falando. E aí? Será que uma dessas lojas foi aí na Enermat que eu liguei? Acolher é sinônimo de receber adequadamente, para que a sensação do quê? De respeito e bem-estar estejam presentes nos clientes. Tenho visto vendedores, o cara entra, não consegue dar um bom dia animado. Parece que o bom dia dele matou 10 pessoas. Aí, de manhã é aquela alegria toda, final da tarde está igual a bateria do celular, tem que estar recarregando porque a bateria morreu. Acolher é você estar preparado para quê? Para receber o cliente, é ser cortês, é ser empático, é dar atenção. Ser empático, o que é? Tu te colocar no lugar daquele cliente para tentar imaginar o que ele possa estar sentindo. Porque quando você utiliza esse poder do acolhimento, a associação positiva com o profissional e a empresa, elas vão ficar registradas aonde? Na percepção do cliente, no cérebro dele, gerando mais resultados, principalmente empatia por parte dele também. Lembra lá? A primeira impressão é que fica e nós não temos uma segunda chance para poder causar uma boa primeira impressão, e muitas vezes nós julgamos o livro pela capa. Então a maneira como que você dá o primeiro bom dia vai ficar gravado na mente do cliente. A maneira como você dá um bom dia agora, 6 da tarde, vai ficar gravado na mente do cliente. Só que aqui, quando eu falo acolhimento, você tem que tomar um cuidado que é realmente acolher verdadeiramente. Sem segundas intenções. Entender o que? O cliente, pessoal, ele é peça fundamental para a permanência da empresa no mercado.
E aqui, se eu puder resumir para você, essa técnica, o poder do acolhimento, ela é uma abordagem que ela é centrada onde? No cliente, que coloca o cliente, que coloca a empatia aqui. Empatia é tu te colocar no lugar da pessoa para tentar entender o que ela está passando naquela situação. E a compreensão no centro do processo de vendas. Então, coloca a empatia e a compreensão no centro. Nós temos que compreender. Já viram aquela frase? A gente precisa entender para atender? É isso aqui. E com essa abordagem aqui, os vendedores podem estabelecer uma relação de confiança com seus clientes, o que pode levar a uma maior fidelidade, satisfação do cliente a longo prazo. Mano, como é que eu consigo utilizar a técnica de vendas, o poder do acolhimento? Então, a técnica de vendas, o poder do acolhimento, ela envolve, demonstrar empatia, compreensão com o cliente, né? Criando o quê? Um ambiente totalmente confortável e confiável para essa venda. Então, como é que eu utilizo essa técnica no dia a dia? É isso que eu estou falando para vocês. Envolve demonstrar empatia e compreensão. Certo? Aqui, quer alguns exemplos de como você pode utilizar essa técnica no seu dia a dia aí? Tem aqui 7 passos, olha só. Primeiro passo, demonstre interesse, realmente. Porque quando o cliente está aí em contato contigo, com a empresa, o vendedor deve demonstrar interesse, pessoal, com as suas necessidades e preocupações. Hoje em dia tem algumas lojas que eu vou fazer imersão e eu passo lá meia-manhã na loja acompanhando alguns atendimentos e eu vejo que tem vendedor atendendo o cliente ali, one on one, o cliente na frente dele, e o vendedor tem a capacidade de ainda tá falando com o cliente, respondendo o WhatsApp. Isso é demonstrar interesse? Então demonstre interesse. Demonstre interesse. Nessas ligações que eu fiz, que eu comentei com vocês, eu estava conversando com o vendedor, ei, ó, parei, daqui a pouco eu já te passo o preço aí e tal. Ele estava falando comigo no telefone, falando com mais 2 berrando. Isso é um atendimento acolhedor? Segundo passo, escutativa. Porque quando tu não demonstra interesse, tu pergunta 2 vezes o nome do vendedor, tu pergunta 2 vezes qual é a metragem desse piso, desse porcelanato. Eu estava numa loja outro dia, o cliente estava passando no caixa para pagar, a caixa, a abençoada, perguntou 3 vezes o nome do cliente. Vendedores passando orçamento para o cliente. Quantos metros de porcelanato é? Quantos metros mesmo? Gente, o vendedor aqui, ele deve ouvir com atenção o cliente. Prestando o quê? Você precisa prestar atenção nas necessidades, nas preocupações e desejos dele. Então, demonstre interesse, tenha escutativa, seja acolhedor. A gente já falou sobre isso. O vendedor deve usar uma linguagem acolhedora, com um tom de voz agradável, suave, sorrindo. Sorriso mata alguém? Não! E mostrando disposição para ajudar. Muitas vezes o cara liga para a loja. Alô? É assim que atende. O cliente entrou na loja, mal, o vendedor dá bom dia. Quando não atende com a técnica do pescoço. Vocês conhecem o vendedor que atende com a técnica do pescoço? A técnica do pescoço é o seguinte: o vendedor está na frente da loja, de braço cruzado assim. Aí entrou um cliente na loja. Aí esse abençoado do vendedor, ele atende com a técnica do pescoço. O que ele faz? Ele continua de braço cruzado e faz assim, ó. E aí? E aí? Que vai? E aí? Pelo amor de Deus, né? Pleno século 21. Então, seja acolhedor. Seja acolhedor. A voz agradável, suave. Não agora, 5:30 da tarde, o cliente chega na tua loja. Bom dia. O que vai aí? Tem lojas atendendo assim. E vocês olhem o padrão de loja que a Enermati é. Vocês estão em outro padrão. O nosso atendimento, o atendimento de vocês tem que ser um outro padrão. Não que as lojinhas de material de construção aí ao redor de vocês atendem. Vocês têm que ser um alto padrão, pessoal. Quarto, mostre empatia. O que é mostrar empatia? Lembra lá?
Você deve demonstrar compreensão, empatia com as preocupações e necessidades do cliente. Porque muitas vezes, né, você precisa, muitas vezes não, você demonstrar empatia é o quê? É se colocar no lugar do cliente. Para entender realmente o que ele está passando naquele momento. Porque muitas vezes ele pode estar com uma indecisão, ele pode estar com uma frustração de uma outra loja que prometeu a entregar e não entregou. Ele pode se sentir frustrado porque ele comprou um piso porcelanato, ou seja lá o que for, instalou e 8 meses depois deu problema, agora ele quer trocar tudo de novo e ele não quis ir atrás de garantia nada. Então você tem que dizer, não, calma, você está no lugar certo, com a pessoa certa. Os exemplos, você está no lugar certo com a pessoa certa, inclusive, senhor Jeremias, né, em outras semanas aí, aconteceu um caso como o seu, veio um cliente aqui mais ou menos na sua situação, mas fique tranquilo, fique tranquilo, só aceita, vamos tomar um cafezinho aqui primeiro, para perceber que o senhor está um pouco nervoso, vem aqui. Os exemplos, seja paciente, pessoal. Permitir que o cliente se expresse livremente. Eu tenho visto vendedor que ele mal deixa o cliente terminar de falar e já se mete. O cliente mal tá falando, o cara se mete, se atravessa na frente. Calma, seja paciente. E um outro detalhe aqui também, que é o 7º passo para você. Como que eu coloco a linguagem, como eu coloco o poder do acolhimento, mano, em prática? Esse 7º passo é você não ser invasivo. Porque nós, vendedores, nós temos que respeitar o limite do cliente, não ser invasivo, agressivo na abordagem de vendas. Calma. Tem visto vendedores, o cliente entra e parece que ele está com um Rambo, né? Bota a faixa ali, a faca, venda. Porque quer atender rápido para passar para o outro. E aí? Então aqui eu falei para vocês como é que a gente coloca como a gente coloca o poder do acolhimento em prática. 7 passos aqui. Aqui, qual seria a segunda técnica aqui, pessoal? Vocês já ouviram falar sobre linguagem hipnótica? Linguagem hipnótica? Presta atenção aqui, a maneira com que você fala com o ser amado. Você já prestou atenção como é que você fala com o ser amado? Um exemplo, a minha filha, né? Toda vez que eu falo com ela, ela mora no interior de São Paulo com a mãe dela, né? E toda vez que eu falo com ela, inclusive ela me mandou uma mensagem agora: papai, pode falar? Eu disse, meu amor, papai está no treinamento aqui agora e mais tarde eu ligo para ti. Mas quando eu falo com ela assim, oi meu amor, oi amor da minha vida. Por quê? É uma tendência humana, quando você fala com o ser amado, nós temos o hábito de esticar as palavras. Qualquer pessoa apaixonada, quando vai falar com o seu ser amado, estica as palavras. Pensa. E aí, o cérebro humano, ele já vem com padrão, certo? O nosso cérebro humano já vem com padrão. Que esse padrão é o seguinte: quando ele entende que você estica uma palavra, quando o cérebro entende que você esticou uma palavra, sabe o que você está passando? É muita confiabilidade, é muito afeto, é muito carinho. Isso é o que o cérebro do cliente informa para ele em milésimos de segundos, quando ele entra na loja, que ele nunca te viu, e você estica as palavras. O cérebro dele, só com essa técnica de esticar as palavras, ele já vai dizer assim, é muita confiança, é muito afeto, é muito carinho. E sabe o que acontece? Quando você aprende, e quando você tem essa habilidade de, em qualquer caso, pessoal, em qualquer momento, esticar as palavras, sabe o que o cliente vai dizer? Eu acho que eu te conheço em algum lugar. Quando você tem essa habilidade, é isso que o cliente vai lhe dizer. Mas olha só, ele te conhece em algum lugar? Que nada. O que acontece, o que ele conhece, o cérebro dele conhece, é uma forma afetiva, carinhosa. E agora o cérebro do cliente está muito confuso, porque é muito carinho, é muito amor, e eu não estou acostumado com tanto carinho, com muito amor. É isso que acontece. Aí, vocês conhecem essa foto aqui, essa imagem aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Essa imagem aqui, estão vendo essa imagem? Essa imagem aqui é o Roberto Carlos, correto? Como é que ele fala?
Emoções. São tantas emoções. Sim ou não? Essa imagem, vocês conhecem essa imagem aqui? Quem é essa pessoa aqui, ó? Não é a Xuxa? Agora olha lá, lembram como é que a Xuxa dava bom dia para os baixinhos nas manhãs aí que ela tinha o programa dela? E aí existiam milhares e milhares e milhares e milhares de criancinhas apaixonadas por ela, loucas, apaixonadas por ela, onde ela fosse eram aquelas criancinhas apaixonadas, criancinhas que estavam vendo ela pela primeira vez, eram apaixonadas porque a Xuxa dava bom dia. É o seguinte, ó, bom dia, baixinhos! Lembra como é que a Xuxa dava bom dia? Bom dia! Esticando as palavras, isso há quantos anos atrás? Mano, simula. Simula para mim, o cliente está entrando na minha loja. Porque aqui é o seguinte, pessoal. Se você utilizar somente essas duas técnicas, o poder do acolhimento e a linguagem hipnótica, somente essas duas técnicas, você já vai se diferenciar dos tiradores de pedidos que existem, que trabalham no setor de vendas. Vocês já se diferenciam. Primeiro você tem que chamar o cliente pelo nome. O cliente sempre precisa ser chamado pelo nome. Erro número 1 se você não chama o cliente pelo nome. Ah, mano, mas tu quer que eu adivinhe o nome do cliente? Pergunta. Se está na loja, na frente da loja, entrou um cliente que você nunca viu. Vou mostrar para você como é que você vai utilizar a técnica linguagem hipnótica junto com o poder do acolhimento. Então você está na loja, o cliente entrou, aquele cliente nunca viu você nunca viu o cliente, você vai e você não sabe o nome dele. Simples assim, olha. Olá, bom dia! Ó, estiquei as vozes. Bom dia! Como é que é seu nome? Sorriso. Olá! Estiquei, ó. Olá! Bom dia! Como é que é seu nome? Paulo. Olá, seu Paulo! Seja muito bem-vindo aqui na Edermate. Estamos tão felizes com a sua presença aqui, seu Paulo. Seja muito bem-vindo. Agora, eu jogo 10 mil reais contra R$1 de cada um assim, se vocês atendem o cliente assim. Se vocês atendem o cliente exatamente assim como eu falei, eu faço um pix de 10 mil reais aqui agora. Exatamente assim. Ninguém atende assim, pessoal. Falei besteira? E muita gente tá pensando aí, tá falando besteira, mano. Tá falando besteira. Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Quando tu não atende o cliente assim, o cliente entrou na tua ali, tu atendeu ele, fez uma venda para ele, ele foi embora. 3 meses depois, esse cliente voltou ali na loja, aí um outro vendedor, colega teu, atendeu esse cliente, fez a venda ali, botou no sistema, quando caiu no sistema, foi o Márcio que atendeu ele lá, aí o Márcio fica sabendo, não, mas agora tu atendeu meu cliente. Como que pode? O cliente veio aqui, aí tu atendeu porque esse cliente é meu, eu que fiz a venda para ele lá, eu que cadastrei ele no sistema. E aí? Na opinião de vocês, quem está errado? Errado está o Márcio. Porque se o Márcio fosse um bom vendedor, no primeiro atendimento, há 3 meses atrás, o Márcio tinha encantado esse cara, utilizando a técnica linguagem hipnótica e o poder do acolhimento. E quando esse cliente voltasse na loja 3 meses depois, ele até poderia ser atendido por um vendedor, mas o vendedor que abordou ele, o Márcio iria falar assim, ó, o cliente iria falar assim, ó, não, eu quero falar com o vendedor Márcio, que ele me atendeu há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, 6 meses atrás. Uau! Agora, o cliente entrou na loja, não sabe o nome do vendedor, tu tem que vender mesmo, o outro vendedor que se exploda. Que se exploda. Eu fico tão revoltado, pessoal, com coisas assim. Até essa semana eu parei de ligar para as lojas. Para ser sincero para vocês, eu parei de ligar para as lojas porque eu estava me irritando de uma tal maneira. Porque daí o dono não sabe, o dono vai reclamar que é o mercado, que o produto está mais caro, que a concorrência está mais barata, que agora é a Copa, agora é o governo, agora é Lula, agora é Bolsonaro, agora é o Trump, agora é a guerra, agora é aquilo. O dono reclama disso mesmo, mas se o dono pegar, fizer um cliente oculto ligar para a loja dele, ele vai ver, ele vai entender por que ele está vendendo cada vez menos. Por isso que eu disse, se vocês utilizarem a linguagem hipnótica e o poder do acolhimento como eu estou colocando,
E aqui eu vou ter que abrir um parênteses para vocês, que aí muitas vezes as pessoas me criticam, mas está tudo certo, né? E eu gosto disso, porque eu não quero ser aqui, pessoal, o dono da razão. O que eu falar para vocês que faz sentido para vocês, vocês absorvam. O que eu tô falando aqui que vocês disseram assim, mano, tu é besteira, mano, isso aí é uma porcaria, tu tá contando lolota para nós, gente, entra por aqui e sai por aqui. Não absorvo. E tá tudo certo. Eu não sou o dono da razão, mas só que eu sou uma pessoa que eu estudo muito. E eu tenho certeza que se vocês aplicarem somente essas duas técnicas, como eu falei para vocês, porque a Enermat, ela não é uma lojinha qualquer aí de Sinop, não. Ela é uma loja top, em outro nível. O nosso atendimento tem que ser de outro nível também. E daí as pessoas falam assim para mim, mano, mas eu tenho que utilizar o poder do acolhimento e a linguagem hipnótica, como tá dizendo, porque para mim, mano, tu tá exagerando um pouquinho. Tudo bem. Não precisa, bom dia, fazer igual a Xuxa, mas estica as palavras, pessoal. Olá, bom dia. Como é que é seu nome? Paulo. Olá, seu Paulo. Que prazer enorme ter você aqui na Enermat. Seja muito bem-vindo, seu Paulo. Estou muito contente com a sua presença aqui hoje. Seu Paulo, o que ele trouxe na nossa loja hoje? Aí quer ver um outro atendimento diferenciado? Ele vai dizer, não, eu quero ver iluminação. Ah, que bacana, seu Paulo. Seu Paulo, é a primeira vez aqui na loja? Foi alguma indicação? E por qual motivo você escolheu vir aqui na Enermat? Quando você fala, por qual motivo você escolheu vir aqui na Enermat? Você concorda comigo que ele já vai vender para ele mesmo? Não, eu decidi vir aqui porque me informaram que aqui são os produtos de altíssima qualidade, tem as melhores campanhas, tem preços bons e justos também, a entrega é de primeira, a entrega é rápida. Olha só, gente, olha, ele já está vendendo para ele mesmo. Mas bora lá, terceira técnica de vendas é PPS. Vocês já ouviram falar sobre PPS? O que é PPS? Perguntas poderosas de sabedoria. Lembra lá que eu tenho que entender para atender? Aí um outro detalhe. Um cliente foi numa loja, chegou lá e disse, eu quero comprar um prego. Aí o tirador de pedido diz, o prego, eu não posso, o prego é só no saquinho. Tá? Esse foi o vendedor. Esse foi um tirador de pedido. Aí o vendedor. O cliente chegou lá querendo comprar um prego. Certo? Olha, eu vim comprar um prego. Olha, que bacana que o senhor está aqui na nossa loja. Como é que é o seu nome? Paulo. Olá, seu Paulo. Que prazer, seu Paulo. Esse prego que o senhor vai precisar, ele é um prego pequeno, médio ou grande. Olha lá, o primeiro tirador de pedido só disse, o senhor quer comprar um prego? A gente só vende em saco. Esse vendedor 2, o prego que o senhor está precisando é o prego pequeno, médio ou grande? Aí o cliente disse assim, eu acho que o médio dá certo. Aí o vendedor, seu Paulo, por qual motivo? Onde o senhor vai utilizar esse prego? Não, meu filho, sabe o que é? A minha filha se formou em medicina. E aí, imagina, né? Fomos na formatura, tudo, e ela tem o diploma dela lá de médico. E o diploma nós mandamos fazer uma moldura bem linda, e agora